Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos estar assentados por um momento. Queridos irmãos e irmãs, neste 20º domingo do tempo comum que já estamos celebrando, e também dentro do mês missionário, a igreja, ela é essencialmente missionária. E Jesus é o grande missionário do Pai, por isso é Ele mesmo que envia os seus colaboradores em missão. Eis que eu vos envio para anunciar a boa nova do reino de Deus, não é? Por isso o sucesso desta missão, deste envio de Jesus a todos nós, como evangelizadores, como discípulos e missionários do Senhor, ela está evidentemente fundamentada na nossa vida de oração. Por isso todas as leituras de hoje vai nos falar exatamente disso, né? A nossa vida de oração. Por isso nós devemos nos perguntar, não é? Como anda a nossa oração? Seja ela pessoal, comunitária ou mesmo familiar. Será que nós rezamos de fato? Qual é o tempo que nós dedicamos a Deus para a oração? Às vezes a gente ouve dizer, muitos, não é? Dizer: olha, eu não tenho tempo para rezar, mas tem tempo para muitas outras coisas. Tempo para ficar 90 minutos ou mais diante de uma tela de televisão vendo um jogo de futebol. Não que isso seja mal, é bom. Tem tempo para ver filmes, para ver tanta coisa. Mas às vezes nós não temos tempo para Deus. Não temos tempo. Então por isso o grande questionamento hoje é exatamente isso, né? Como anda a nossa vida de oração? Sabendo-se que a oração, não é a força motriz da nossa espiritualidade e também da nossa ação pastoral. Por isso o mesmo missionário nos chama a atenção para isso. Precisamos ser os joelhos que se dobram, as mãos levantadas para o alto e o coração aberto para acolher e para partilhar a vida em prol da evangelização. Por isso, a primeira leitura tirada do livro do Êxodo nos fala exatamente sobre isso, a importância da vida de oração.
Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. E Moisés disse a Josué, não é? Escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã eu estarei ao pé da colina, com a vara de Deus na mão. Então, estar de pé no alto da colina significa estar próximo de Deus. E Josué, portanto, fez como Moisés lhe tinha mandado. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. As mãos levantadas significa as mãos que se voltam para Deus. E nós sabemos que a oração não chega ao coração de Deus sem que ela tenha um efeito eficaz na nossa vida. Por isso, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado quando nós rezamos. Quando nós temos a fé e rezamos. Não há nada que a força da oração não mude, não transforme a nossa vida. Por isso, vemos que Moisés, quando cansava de estar com as mãos levantadas, então Hur e Josué colocavam debaixo dos seus braços, uma pedra para que sustentasse. Um de cada lado sustentava as mãos de Moisés, para dizer que nós precisamos rezar e rezar sempre. Então assim as suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente ao fio da espada. Olha aí, a força da oração. Por isso há um teólogo, Moltmann, ele dizia assim: nós hoje ou somos místicos, ou seja, homens de oração, ou nós não somos nada. Então, o que vai dar sentido à nossa vida é esta proximidade de Deus, é esse diálogo que nós travamos com Deus através da oração, na fé e na esperança. E depois o Salmo vai nos dizer de onde é que vem o nosso socorro. Vem exatamente das mãos levantadas para o alto. Talvez debaixo do telhado de nossas casas nós temos muitos problemas para serem resolvidos, mas fora desse telhado nós temos a presença de Deus, não é, que se inclina para olhar, para nos abençoar e para nos proteger. Por isso é do Senhor que me vem o seu socorro. O meu socorro é dele que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Então, a vida de oração diária é a força para que nós possamos vencer o mal, vencer as dificuldades, vencer os desafios de nossas vidas. A oração. E depois, a segunda leitura da carta de São Paulo também nos coloca, não é, que o altar da palavra de Deus é o nosso coração. Então, a palavra de Deus. Por isso, São Paulo, dizendo a Timóteo, mas ele fala também a cada um de nós, não é? Permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces a Sagrada Escritura,
E a Sagrada Escritura tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos qualifica e nos prepara para a missão, para o discipulado. E depois nós vemos no Evangelho de Lucas, Jesus conta esta pequena parábola para mostrar, não é, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo nesta parábola. Então ele diz: olha, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Nesta mesma cidade havia uma viúva que tinha ido à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Não é claro que esta viúva, ela era muito nova, como era o costume dos judeus, não é? Elas se casavam muito novas com o homem já maduro, já de uma certa idade. Então é claro que ela ficava viúva muito cedo. E aí vinha o problema da partilha dos bens, não é? Com a família, com os filhos que porventura tivesse. Então ela se vê na iminência de perder todos os seus bens. Então ela recorre à justiça, não é? Ao juiz, para que este possa defender a sua causa. Mas este juiz, durante muito tempo, recusou de atendê-la. E por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva, ela já está me aborrecendo, está me enchendo as medidas. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me ou a aborrecer-me. Eu vou fazer a justiça a ela. Exatamente por quê? Porque ela foi insistente, insistente, perseverante. E o Senhor, portanto, acrescentou, dizendo: o que diz esse juiz injusto? Eu vou fazer-lhe justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que Deus não escuta os nossos clamores? Não vem ao nosso encontro em nosso socorro? Será que Ele vai fazê-los esperar? Às vezes é preciso esperar, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus vem ao nosso encontro na hora certa, do jeito certo e no momento certo. Se essa justiça demorar, espere, confiante, tenha paciência. A justiça poderá tardar, mas falhar nunca, porque ela procede de Deus e de um Deus justo, de um Deus misericordioso. E eu vos digo que Deus lhe fará a justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Esta é uma pergunta. Será que quando Jesus vier, no final da nossa existência, no final dos tempos, será que Ele vai encontrar ainda a fé sobre a terra? Se nós não alimentarmos a nossa fé com a palavra de Deus, nessa perseverança, como diz São Paulo a Timóteo, permanece firme naquilo que aprendestes, e com as mãos voltadas para o alto, voltados para Deus, como a Nossa Senhora, não é? Vemos Nossa Senhora sempre de mãos postas. Então significa que Maria foi a mulher de oração.
Por isso nós também precisamos aprender de Nossa Senhora, ser homens e mulheres de oração, que acredita e que coloca a nossa vida sob a proteção de Deus, sob a disposição de Deus. Então, que Deus nos capacite pela sua graça, pelo seu amor, a sermos verdadeiros discípulos e missionários do Senhor.